Ora, vamos então agora resolver o exercício 9. O exercício 9 começa por pedir que se construam duas tabelas. Uma primeira tabela no intervalo B3, F7, e depois uma segunda tabela auxiliar no intervalo B9, C10. E depois de feita da tabela, por formatar limites e preenchimento das tabelas conforme apresentado. Não pede larguras de colunas nem alturas de linhas, pronto, é um bocado ao vosso critério. Mais uma vez, eu, para tornar o vídeo mais curto, e até porque esta parte de construção das tabelas vocês já dominam perfeitamente, tenho já aqui a tabela que é pedida construída e vamos começar a partir daqui. Ora, o 2 está feito. O 3 não é nada mais do que uma indicação que os cálculos das colunas margem e impostos, ou seja, estas duas colunas, dependem das percentagens introduzidas no segundo quadro. Neste quadro onde tem a margem de lucro e o IVA. A coluna PVP da primeira tabela, que é esta aqui, deverá apresentar o resultado da soma das colunas anteriores, ou seja, o PVP do produto há de ser a soma do seu preço de compra, da sua margem, do valor do imposto, os três juntos a dar o PVP. Ora, então vamos efetuar este cálculo. Como nós vimos na última sessão, para calcular a margem de um produto, neste caso estamos a referir-nos, por exemplo, a uma margem de lucro, a maneira de calcular essa margem é multiplicar o preço do produto, neste caso estamos a utilizar o preço de compra, vezes a margem em si, neste caso 35%, como nos é indicada. Ora, então, vamos fazer isso. Sempre o igual, quando estamos a fazer uma fórmula. Para o lápis, a margem do lápis há de ser o preço de compra do lápis, vezes, e aqui o vezes no Excel é um asterisco, como já tínhamos visto, e agora selecionamos aqui a margem de lucro, que é a célula dos 35. Damos Enter, e temos que a margem do lápis dá 0,105. Agora, podemos fazer arrastar para baixo. E agora vamos reparar o que é que aconteceu. Aqui, se não fizéssemos a conta, até podíamos pensar que estava bem. E não está. Mas aqui íamos achar estranho termos dois zeros. Porque como é que 1,5 vezes 35% dá 0? E então vamos ver o que é que o Excel fez. A primeira célula, onde aplicamos a fórmula, pôs os valores corretos. A célula C4, que é esta, vezes a C9, que é esta. Ora, o que é que acontece quando arrastamos para baixo? Nós tratamos estas duas células como referências relativas. Ou seja, quando arrastamos para baixo, o Excel vai continuar a tratar estas células como sendo referências relativas. Vejam o que é que acontece na célula de baixo. C5 vezes C10, C6 vezes C11, C7 vezes C12. Ou seja, foi sempre descendo uma célula para baixo. Ora, o que é que acontece aqui? O C5 vezes o C10... Realmente o C5 está correto, é o preço de compra das canetas, mas o C10, nós aqui queríamos a margem e está a ir buscar o IVA. Ou seja, este valor nem sequer está correto. E neste aqui e neste, pior ainda, porque C6 está correto, é o valor dos lápis, das lapiseiras, mas vezes o C11, que é uma célula que está em branco. Ou seja, quando vamos utilizar uma célula, ou neste caso vamos utilizar duas, vamos utilizar para a margem e para os impostos, e que o valor está sempre na mesma célula, que não vai entrar nas formas, mas nunca vai sair, vai ser sempre onde quer que esteja a tabela, por onde quer que a gente arraste, vem sempre buscar o valor a esta célula. Temos de tratar esta célula como uma referência absoluta. E nós vimos isso também nas sessões. A referência absoluta mete o cifrão. Neste caso vamos tratar aqui durante a formação de referências absolutas em que vamos pôr o cifrão antes e depois da letra. O que é que isso significa? Vamos trancar a célula quer em termos de linhas, quer em termos de coluna. Ou seja, vamos sempre dizer que é esta e apenas esta célula. Ora, neste caso já tínhamos aqui o C9. Poderíamos vir para não apagar nada. Aqui mesmo a barra de fórmulas e antes do C punhamos o tal sinal de cifrão e depois do C punhamos novamente o cifrão. E isto significa que o Excel a partir de agora está a tratar esta célula C9 como uma referência absoluta. Damos Enter
vamos reparar que o valor aqui não mudou. Mas agora vamos ver o que acontece quando copiamos para baixo. Já temos os valores corretos aqui. Porquê? Porque agora a primeira célula estava como referência relativa. Peço desculpa que já estou para aqui. Já fiz aqui o que não devia, ou seja, esta vezes esta aqui. Pronto, e agora há bocado vimos, agora aproveito que enganei-me ali, apaguei ali o que não devia. Quando estamos a introduzir pela primeira vez, se soubermos logo que é uma célula com, vamos tratar como uma referência absoluta, assim, neste caso eu vou fazer do início só para perceberem, vou apagar tudo, vou pôr ali o sinal de igual. Ora, esta primeira, e veem que a célula está selecionada à volta, mas esta vai ser tratada como referência relativa, não há nada a fazer, vezes, e agora vou escolher a segunda. E veem que a célula que eu agora introduzi tem até ainda aquele contorno ali a pescar. Quando está nesta fase, se nós dermos Enter, ele vai ficar como referência relativa, depois temos que lá ir à barra de fórmulas por os cifrões. Mas nesta fase, se carregarmos no F4, automaticamente o Excel mete a célula como referência absoluta. E vamos ver que se fosse, por exemplo, vou fazer novamente, se eu quisesse pôr como referência absoluta, por exemplo, as duas, ou a primeira, aqui, enquanto estava aqui a pescar, eu carregava F4. E ele automaticamente pôs aquela célula. E agora me fazia vezes esta, e imaginemos que eu esta também queria que fosse absoluta, F4 outra vez. E ele ficava com as duas, ou seja, não precisamos de estar a escrever primeiro a fórmula e depois lá ir pôr à mão os cifrões. Vamos então fazer como deve ser, igual a esta, que é uma relativa não se mexe, vezes esta, F4, ele mete o cifrão, ok, e os Jucas de baixo já estavam bem, mas eu vou confirmar, está tudo bem. E pronto, e neste momento onde reparar que aqui é C4 vezes C9, como absoluto, aqui é C5, porque esta aqui não dissemos que era absoluta, vai andando para baixo e tem que andar para baixo, ir apanhando o preço das canetas, depois o das lapiseiras e depois das borrachas, ou seja, a primeira célula da fórmula tem sempre que andar uma célula para baixo, e está a fazer C5 vezes C9, C6 vezes C9, C7 vezes C9. Ora, para os impostos é exatamente a mesma coisa, a diferença é que não vamos escolher a célula C9, que era a margem de lucro, mas vamos escolher a célula C10. Ora, para calcular o valor do imposto de um produto, tal como na margem, faz o valor do produto vezes o imposto. E aqui, como já sabem, como vimos na coluna das margens, faço F4, ele automaticamente tranca-me a célula ali, a C10, dou OK. Pronto, e agora já posso fazer arrastar para baixo e tenho preenchido sempre ali a ir buscar. Como estão a ver, eu mudo aqui, mas o C10 mantém sempre constante. Agora o PVP, como pediu o enunciado e como o enunciado até dizia, não é mais do que o somatório desta, mais esta, mais esta. Eu aqui fiz usando os operadores aritméticos, mas foi só para vocês perceberem que era o somatório, porque o ideal é vocês habituarem-se a começar a usar as funções soma e média, porque aqui são três colunas, é fácil somar 3 vezes, mas podem aparecer, não vão aparecer exercícios, mas na vossa vida real, no trabalho ou em casa, se quiserem fazer um fecheiro de Excel maior, podem ter um fecheiro com 20, 30, 50 colunas e não faz muito sentido estar a somar 20, 30, 40 células, apesar de só ter que fazer uma vez e depois arrastar para baixo, dá o seu trabalho. Então aqui eu usei os operadores aritméticos, mas o mais fácil é virem sempre aqui à soma e escolhem um intervalo que até já estava escolhido e dão OK, porque o valor é exatamente o mesmo e é muito mais rápido. Aqui já podem arrastar para baixo à vontade, porque estão a ir buscar células sempre abaixo. Estamos sempre aqui a usar referências relativas. Ele não está a ir buscar nada a nenhum lado que seja fixo. Ele aqui está a somar da célula C4 à E4, que são estas três. Eu aqui quero que ele some da C5 à
é 5, ou seja, eu quero mesmo que o Excel incremente as coisas normalmente. Faço isto e está feito. Agora deixa-me cá ver o que é que eles pedem mais. A coluna PVP da primeira tabela deverá apresentar o resultado da soma das colunas. Pronto, isto já está. Os valores da primeira tabela deverão estar formatados com estilo monetário e com duas casas decimais. Ora, quando é o monetário com duas casas decimais, já sabem que é só chegar aqui e fazer moeda que ele automaticamente mete as duas casas decimais e mete o cifrão. Se agora quisessem diminuir e aumentar as casas decimais, como já vimos, usavam aqui estes botões e não tinha nada mais. Isto é um exercício simples, pequenino, mas é só para perceberem a utilidade de utilizar as referências absolutas. E aconselho a olharem um bocadinho para isto. Ora, basta apenas, salvo eu, exatamente terminar gravando o exercício como exercício 9. Fecheiro, guardar como. Ora, exercício 9, já estava no ambiente de trabalho, guardar. E está terminado o exercício 9.